Cidades inteligentes que poupam o tempo das pessoas é a tendência e um trajeto que todo mundo se submeterá. Só de imaginar uma onda verde no trânsito, já estamos pensando na automação do nosso dia a dia. Mas será que isso poderia ser utilizado para economizar energia em pontos públicos? Ou até mesmo para identificar ruas mal iluminadas e postes apagados? Parece que sim. Começa o MS em Pesquisa, a janela da ciência sul-mato-grossense. O novo formato de sociedade que estamos presenciando a cada dia trouxe uma série de facilidades que quer nos afastar de problemas rotineiros. Entre os vários conceitos está o de Smart City, que trata das cidades inteligentes, automatizadas e gerenciadas por softwares que contam cada vez menos com a ação humana. Aí é que entra a proposta de estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul com um projeto de otimização do sistema e das tecnologias da iluminação pública, o POST-IP. A ideia é controlar todas as lâmpadas e postes por meio de um grande sistema integrado controlado por uma interface web que revela, entre várias coisas, até a intensidade de uma lâmpada. A gente pode controlar a intensidade da luz a partir de várias variáveis do ambiente. Então, se eu tenho, por exemplo, a temperatura, a umidade e pressão, eu posso verificar que está chovendo sem necessariamente ter algum indicador de chuva, de pluviosidade. Então a gente pode falar assim, está chovendo, normalmente quando está chovendo muito, o tempo está mais nublado, então eu preciso de uma intensidade luminosa maior. E a ideia é que a gente possa, pelo sistema, aumentar a intensidade ou diminuir, ou até mesmo desligar mesmo a lâmpada, se houver necessidade. A ideia dos estudantes é que seja formado um grande sistema integrado. Os postes conversariam entre si por meio de um protocolo de rede sem fio chamado Zigbee, barato e confiável. Todos os dados são colhidos dos postes e transmitidos para o nosso coordenador. Então vamos descrever um cenário. Eu tenho um cenário que às vezes eu tenho 1000 postes monitorados. E como que eu faço esses dados chegar na minha aplicação? Por causa da minha rede de sensores sem fio. Então, por causa da minha rede, eu consigo trazer todos esses dados para a minha aplicação. Minha aplicação recebe esses dados, faz o tratamento e devolve um sinal para o poste. Pode-se dizer, pedir um poste diminuir a intensidade da luz ou aumentar a intensidade da luz. Lucas Nudo de Araújo está no ensino médio técnico do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Em 2016, já entrou em um projeto de iniciação científica sobre automação aplicada à agricultura. Foi medalhista de prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e levou um ouro na categoria estadual da Olimpíada Brasileira de Física. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Thiago, pelo convite de estar aqui hoje. Legal, Lucas, para a gente começar, de onde surgiu essa ideia de poder controlar a iluminação pública? Essa ideia surgiu, na verdade, num voo, quando a gente estava saindo de um evento de computação que falou muito de cidades inteligentes, Big Data, Internet das Coisas, em Florianópolis, no ano passado. Conversando entre a gente ali, a gente começou a pensar em algumas questões que a gente não pensaria se tivesse em outro momento. E como a gente estava meio inspirado, a gente levantou alguns questionamentos, por exemplo, tem necessidade de todos os postes de Campo Grande estarem ligados às 3 horas da manhã? Ou como que eles medem quanto que tem que pagar da conta de luz dos postes? Como que é feito esse processo? E daí a gente começou a conversar, as ideias foram surgindo e quando a gente chegou de volta aqui em Campo Grande, a gente viu que a gente poderia ter uma linha de pesquisa muito rica a seguir. E é assim que surgiu essa ideia de pesquisa. Bom, é você, eu, o professor Luiz Fernando Lomba, o meu colega de classe Pedro Henrique e meu outro colega Cleiton Goulart. Tá, na prática, quando a gente fala de automação da iluminação pública e todas essas coisas que você falou, de reduzir consumo em determinados pontos do dia, na prática, o que a gente está falando? Vai ser um sistema, um software que vai controlar tudo isso? A gente está falando, na verdade, de um grupo. É um conjunto que envolve não só um sistema, mas também a gente precisa de sensores atuadores a gente precisa de sensores atuadores lá nos postes. Alguém que vai poder informar para a gente dados que são relevantes. Por exemplo, eu não posso pagar um poste de luz se tem alguém perto dele. Eu não posso acender um poste de luz quando é de dia. E, na verdade, esse é um controle que nós já fazemos. Os postes são ligados ou apagados de acordo com a intensidade de luminosidade que chegam em um sensor que tem em cima deles. Mas a gente pode ampliar a gama desse processo. Por exemplo, se a gente colocar um sensor de proximidade, um sensor de presença, de noite, se não tem ninguém perto de um poste, ele pode ser desligado. Sem apagar. Ou apagaria, na sua ideia?
Tem cenários que a gente pode pensar, só por exemplo, a gente apaga um, deixa o outro ligado e apaga o outro em alternados, ou a gente diminui a intensidade deles. Um sistema permitiria todas essas possibilidades. Quando a gente tem essa estrutura montada, a gente consegue gerenciar da forma que lhe convém. Mas é claro que a gente não pode deixar de pensar na segurança das pessoas que transitam na via, então é interessante que a gente chegue num modelo que poupa energia, mas que também que não vá proporcionar a sensação de insegurança para quem transita de noite em algum percurso da cidade. Bom, você falou da taxa de iluminação pública, até que em Campo Grande teve uma situação por conta da COSIP, que é a contribuição. Você acha que a partir desse sistema poderia calcular exatamente quanto que a Prefeitura de Campo Grande pagou naquele mês para a concessionária em iluminação pública, talvez até poderia saber de fato quanto gastou? Daria para fazer isso? Acredito que sim. Por quê? Primeiro a gente precisa entender como que é feito o nosso cálculo de conta de luz dos postes. A gente tem um padrão pela ANEEL que é o seguinte: você considera que os postes ficam acesos 11 horas e 52 minutos por dia, e daí você faz uma média. Você pega uma lâmpada e vê quanto que essa lâmpada consome em 11 horas e 52 minutos. Bom, você tem uma estimativa de quantas lâmpadas tem na cidade. A partir disso, você tem quanto cada uma consome, então você consegue chegar no valor total. Tem até uma cláusula que diz que se você, a prefeitura da cidade, tem alguma forma de chegar em algum outro valor, de questionar essa média, ela pode entrar com recurso para que a conta seja revista. Então, o nosso caso seria justamente esse recurso, o sistema seria justamente esse algo que poderia proporcionar como eu posso dizer, poderia questionar essa conta. Por quê? Como a gente distribui, digamos assim, no parque de iluminação, uma série de sensores atuadores, a gente consegue ter em dado palpável quanto cada poste consumiu, visto que a gente está atuando diretamente nele. Esse modelo considera que, como a gente está tão próximo ao poste, a gente consegue saber tudo o que a gente quiser dele. Então, sim, seria possível. Falando do sistema como um todo, ele seria a partir de um software, eu estaria como se fosse cadastrado todos os postes de uma cidade, eu ia estar vendo se eles estão acesos ou apagados, é isso? Sim, exatamente assim. É uma estrutura, na verdade, que ela parece uma pirâmide, porque a gente tem o sistema em cima e a gente dividiu ele da seguinte forma. A gente tem o sistema, a gente tem controladores que são responsáveis pelas plataformas. As plataformas realmente falam com os postes, elas são o nosso ponto mais próximo ao poste. Ela que, por exemplo, vai gerenciar os sensores que estão nos postes ou coisas parecidas. E da mesma forma que isso vai descendo, aumentando, vai subindo até que se concentre na aplicação tudo isso. Pelo sistema final, a gente consegue cadastrar esses controladores, as plataformas, os postes, os sensores e interligar eles entre si. Então eu vinculo eles e daí eu tenho a estrutura perfeitinha montada. Bom, essa estrutura, até a gente vai acompanhando o comecinho do programa, usa a tecnologia Zigbee para conversar um poste com o outro, Essa foi uma das formas que isso pode acontecer e é que nós propomos inicialmente, que é a gente fazer tudo sem fio. Ou seja, a gente vai usar um protocolo Zigbee, que é uma rede de sensores sem fio, não é Wi-Fi, é diferente, para a gente fazer esses caras se conversarem. Por que a gente não quis colocar fio? Porque, pensa, a gente vai passar mais uma fiação em todo poste, todo sensor, mais fio, pode poluir o ambiente. A ideia não é poluir o ambiente, não é deixar mais fios passando por aí. E, bom, a rede de sensores sem fio ela tem uma vantagem que a gente consegue ter um alcance maior do que utilizaria, por exemplo, a tecnologia Wi-Fi, e a gente consome menos energia. E consumir energia é um ponto até interessante no nosso sistema, porque a gente tem que garantir que o nosso sistema operando consiga consumir menos energia do que ele está propondo a economizar. Senão, na verdade, a gente está só consumindo mais energia do que realmente economizando. E esse sistema Zigbee, voltando nele, ele teria como se todos os postes estariam interconectados um com o outro, que se comunicaria com o servidor? Exatamente. A partir daquela estrutura que eu expliquei anteriormente, aquela estrutura piramidal, a gente consegue fazer com que todos se comuniquem entre si. E, em algum caso, por exemplo, caso alguém caia na rede, caso alguém desapareça da rede, a intenção é que tenha uma outra rota para se fazer, que a gente não perde alguém, a gente continua a rede funcionando mesmo com alguém fora. Aí essa tecnologia permite fazer isso? Sim. Aí uma pergunta, eu nem sei fácil hackear esse sistema, um cara muito má vontade entra nesse sistema e começa a apagar as luzes da cidade, ou a tecnologia Zigbee ainda ela tem uma criptografia diferente? Se falar de segurança, principalmente em relação a uma rede de sensores sem fio, é algo muito complicado hoje em dia, até porque é um tema muito novo. Então, assim,
Se a gente falasse, por exemplo, de Wi-Fi, a gente conhece milhões de formas de, por exemplo, descobrir uma senha de uma rede Wi-Fi, ou de snifar uma rede Wi-Fi, ou coisas parecidas. Uma rede sem fio, ela não é, a gente tem que deixar claro isso, que ela não é algo que é impenetrável a falhas. Assim como nada na área de informática é. A gente vê grandes servidores sendo invadidos, então a gente nunca pode dizer que não, ninguém nunca vai mexer aqui. A gente corre esse risco. É um risco a se correr quando a gente utiliza uma tecnologia dessa magnitude e aplicada dessa forma. E Lucas, pegando tudo isso, você acha que eu, com o poder de controlar o grau de luminosidade de uma lâmpada numa rua que talvez não tenha uma pessoa andando, vendo se realmente tem alguém andando, se a luz está funcionando ou não, para eu mandar um técnico para ir lá consertar, se a luz está queimada ou não, você acha que isso também poderia, no futuro, gerar economia para os cofres públicos, já que a gestora disso tudo saberia exatamente o que está acontecendo na rede dela? Eu acredito que sim. E, na verdade, de um modo geral, esse é o objetivo principal desse projeto. A gente conseguir economizar energia, tornando o sistema um pouco mais inteligente. A ideia de economizar energia, ela surge como um objetivo principal e, aliado a isso, eu gostei da sua fala das falhas, porque quando a gente consegue ver, teoricamente, como você disse, eu consigo ter o controle de tudo, é muito legal nesse ponto, porque sabendo quanto eu consumo, sabendo onde eu posso economizar, sabendo onde tem defeito, você, além de economizar, você melhora o serviço para a população, você melhora o serviço para aqueles que pagam ele. Não é muito difícil, por exemplo, você chegar num bairro de periferia aqui da capital, ou até algumas regiões do centro aí, se deparar com um lugar mal iluminado, com postes apagados. E hoje não tem como alguém magicamente saber que o poste não está funcionando. É preciso que se faça uma vistoria, que alguém passe lá, olha, esse poste não está funcionando, ou que a população reclame, mas ainda assim não é um negócio que se faz por si só. Ele precisa de pessoas ainda. E a gente consegue, aplicando essa pesquisa no corpo de um parque de iluminação pública, tornar esse processo um pouco mais automático. E dessa forma, pretende-se um pouco mais eficiente. E, Lucas, a gente viu até seu currículo, você já teve outras experiências com iniciação científica, outros projetos. Como que isso te ajudou a você e a sua equipe a desenvolverem o Post-IP? Eu acho que a equipe foi o principal, né, com relação à minha experiência com os outros projetos de pesquisa. Eu desenvolvo o Post-IP praticamente com a mesma equipe que eu desenvolvi em meu projeto anterior. Então, eu acho que o projeto anterior mostrou para a gente onde que a gente acertou, onde que a gente errou e o que a gente pode melhorar. E eu acho que esse é o que a gente pode melhorar, que a gente trouxe aqui para o Post, o que a gente está tentando mudar no decorrer desse projeto de pesquisa. E essa experiência de equipe, acho que ajuda até a gente a alinhar os nossos objetivos, definir bem a área de pesquisa que a gente quer seguir, ou o que a gente quer alcançar no final. Eu acho que esse foi o grande resultado, assim, do meu projeto de pesquisa anterior. A equipe, você está fazendo médio técnico em informática. Sim. Aí, meu outro colega de turma também faz médio técnico integrado em informática e o Clayton, ele faz superior em sistemas para internet. Aí possibilitou todo mundo poder contribuir de alguma forma, cada um na sua especificidade. Sim, nós dividimos em três, a gente chama de planos de trabalho, né? A gente pega um projeto e divide ele em 3 planos de trabalho. E eu acredito que nesse trabalho, mais que no anterior, a gente conseguiu sim chegar a gente está finalizando agora o projeto de pesquisa, agora o mês que vem. A gente conseguiu chegar no resultado no final, que a gente fala, cada um fez sua parte e o negócio ficou bom mesmo. Lucas, eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa para fazer uma breve parada. O MS em Pesquisa volta depois do intervalo.